Olá, uma ótima noite. Há 10 anos, uma organização social de interesse público viaja pela zona rural da Amazônia, aproximando caboclos, indígenas, quilombolas e educadores de São Paulo. Neste intercâmbio cultural, as histórias de milhares de pessoas se entrelaçam e se iluminam, como o próprio nome do projeto diz, Vagalume. Quem conta tudo isso pra gente, como é que começou, como é que avançou até hoje, é a presidente do Vagalume, Silvia Guimarães. Tudo jóia, Silvia? Boa noite, obrigada pela presença aqui em Brasília. Boa noite, Viviane, obrigada pelo convite. O que vocês estão fazendo aqui na capital? Bom, nós estamos aqui numa turma, viemos em 100 pessoas, tem 90 voluntários do interior da Amazônia, voluntários do projeto. São educadores que trabalham na zona rural, em 23 municípios da Amazônia Legal Brasileira. E a gente está aqui para o 5º Congresso Vagalume, que é esse encontro que a gente faz para dar formação, para trocar experiências, para fazer esse intercâmbio cultural e, enfim, fazer uma proposta de engajamento aí, de dar continuidade ao projeto por mais um tempo. Que já tem 10 anos, que né? já tem 10 Começou em anos. 2001. Exatamente, começou em 2001, esse ano a gente completa 10 anos. E você pode contar pra gente como é que você, uma paulista, foi chegar lá no interiorzão da Amazônia? Olha, bom, não fui sozinha, éramos 3, né? Eu, a Maria Tereza Memberg e a Laís Fleury. E nós tínhamos em comum essa ideia de conhecer melhor o Brasil, a cultura brasileira e as histórias que a gente, muitas vezes no Sudeste, ali em São Paulo, não tem acesso, né? Não recebe. E a gente sabe que o Brasil é muito rico. Então a gente começou a pensar um projeto, a gente pensou bastante, a gente ficou uns 2 anos trabalhando na ideia, né, desse projeto. E aí lá pelas tantas a gente resolveu focar numa região, não foi tão focado, porque é uma região muito ampla também, mas focar na região da Amazônia Legal, para que a gente pudesse se dedicar e conhecer um pouco melhor esse pedaço do país. E aí a gente pensou, como a gente queria conhecer, como é que a gente podia estabelecer uma relação de troca, de intercâmbio, de proximidade e também de alguma forma contribuir com o conhecimento. E aí a gente chegou na ideia de uma biblioteca, de um trabalho com leitura, de um trabalho que deixasse ali também uma semente de curiosidade, de conhecimento pro Brasil e pelo mundo, assim, afora. Então aí a gente foi pesquisar, a gente se dividiu, eu como sou educadora fui pesquisar essa parte educacional, como fazer isso de uma forma competente. A Laís foi pensar na captação, como conseguir recursos para fazer esse projeto, para comprar livros, para ficar 1 ano fora e tal. E a Maria Tereza foi pensar na logística, como conseguir parceiros, quem ia apoiar, como que a gente ia conseguir chegar nesses lugares todos e viabilizar de fato o projeto. Então a gente se dividiu, né, com habilidades diferentes e finalmente em 2001 a gente conseguiu levantar voo aí e começar o projeto. E aí a gente ficou 1 ano viajando, né, o ano de 2002 todo, pela região e implantando essa proposta de uma semente de biblioteca, aí, de uma proposta de trabalho com leitura, mas também de intercâmbio, né, de ouvir as histórias locais e de conhecer o Brasil. E a gente achou que ia acabar por aí, né? Mas, para nossa surpresa, nós mesmas nos apaixonamos pela ideia e as pessoas também nos receberam muito bem. E já faz 10 anos que o projeto existe. Agora, como é que acontece na prática esse intercâmbio assim? Vocês escolhem uma comunidade ou hoje as comunidades já estão definidas? Hoje já são comunidades definidas, são 169 comunidades ao todo que participam do projeto. A gente começou em 20 e ele foi se multiplicando. E essa multiplicação aconteceu a partir das próprias pessoas de uma determinada comunidade, que foram formadas, que com o tempo indicaram ou solicitaram ou averiguaram o interesse de outras comunidades vizinhas que também queriam o projeto. Então ele foi se expandindo de pouquinho em pouquinho, como uma gota d'água, né, que vai se expandindo aí quando ela cai no oceano. Então as comunidades hoje são definidas pelo interesse, né? E uma vez que a comunidade ingressa no projeto, a gente procura fazer um trabalho continuado. Então a gente começa com um trabalho de intercâmbio cultural que tem como símbolo a leitura, né? Então a gente compra
consegue recursos para comprar um acervo de livros. A gente sabe que quando o projeto dá certo e as crianças leem, a gente precisa renovar esse acervo todos os anos para que cheguem novidades, e porque os livros se esgotam, se consomem, né? Então a gente procura todos os anos acompanhar e renovar esse acervo. E principalmente, quando a gente doa um acervo, isso não significaria nada se a gente não formasse pessoas dessa comunidade para trabalhar com esses livros e trabalhar com as histórias da comunidade, não só com esses livros, mas com as memórias, com as histórias tradicionais que essas comunidades possuem, que são tão ricas, né? Com essa mitologia, com essa literatura oral que tem por aí pela Amazônia fora. E também não significaria nada se a gente não formasse as pessoas para gerir essa biblioteca, porque imagina, Vagalume, como você disse, né? Eu sou uma paulista, a gente fica lá em São Paulo, a sede do projeto é em São Paulo, que é de onde veio essa ideia, essa chama, né? E é onde eu moro, e é onde toda a equipe que trabalha em tempo integral no projeto mora também. Então a gente não tem essa proposta de ficar na comunidade cuidando da biblioteca. Isso é um trabalho voluntário feito por comunitários. Então a gente vai lá, planta essa semente, forma, acompanha, manda material, mas a gestão do projeto, quer dizer, o dia a dia, quem abre, quem fecha, quem faz eventos com as crianças, quem chama as crianças para ler, quem chama os senhores para contar história, quem faz livros com eles, que a gente também faz livros, isso quem faz são as comunidades. Então a gente forma as pessoas, incentiva as pessoas para que elas façam o projeto acontecer. Ele só acontece porque os comunitários, os educadores são voluntários nas comunidades e nos municípios que participam. Vamos falar bem mais do projeto, então, no próximo bloco? Vamos lá. Não sai daí que o Momento Amazônia volta já. A gente está de volta com o Momento Amazônia, direto de Brasília, que hoje fala sobre o projeto Vagalume, que completa 10 anos agora, né? Silvia, dá para você explicar para a gente qual é o impacto da chegada de uma biblioteca numa zona rural dessas na Amazônia brasileira? Deve ser gigante, né? Eu acho que é muito bonito, assim. Eu, como sou educadora e fiz muitas capacitações, né? Eu acho que quando você reúne as pessoas em torno daquilo que é humano e como uma proposta assim gratuita, de uma leitura por prazer, de você estar com as crianças, fazer aquele vínculo com as crianças, doar um tempo para as crianças, o resultado final, o quadro que você pinta é sempre muito bonito, né? Então a cena mesmo da gente chegando sempre a gente chega com livros e com um tapete para pôr no chão, porque pra gente, claro que os livros são importantes, mas muito mais importantes são as crianças. Então não tem problema se sujar, se rasgar, se estragar. Vamos dar um jeito, vamos arrumar, o importante é que aquela criança se sinta à vontade nesse universo literário, assim como ela se sente à vontade no rio, né? Descalça, ali brincando. E que ela entenda que essas coisas todas têm o mesmo valor, né? Não é que o livro tem que chegar com uma autoridade, como uma coisa superior, aquilo que é sério, que vem de fora. Não, tem que chegar com humildade, tem que estar à disposição, se a criança quiser. E o adulto, a gente, como eu disse, né, o projeto não tem sentido distribuir material, só tem sentido se isso for feito por um adulto ou com adultos, com jovens, com pessoas que aprendam como fazer isso de um jeito amoroso, com respeito à cultura local, com respeito às tradições orais, e com respeito às crianças, com respeito às pessoas da comunidade. Então, assim, a cena é sempre muito bonita. A gente sempre joga os livros no chão, o que já assusta alguns que esperam por uma coisa muito mais ordenada, muito mais rígida. E as crianças avançam. Ontem mesmo a gente está aqui no Congresso em Brasília, né, aqui em Sobradinho, e os municípios sempre apresentam seus trabalhos. E ontem tinha uma pessoa que estava mostrando umas fotos, e aí ela mostrou uma foto de um monte de livro no chão, que essa é bem a marca registrada, e um bebê em cima, que ele se jogou em cima, ele estava em cima de todos e todo mundo caiu na gargalhada, porque o bebê parecia que ele tinha, igual ele pula numa água, ali, né, na página. Ele estava mergulhado. Então acho que esse é o quadro, assim, né? Sempre um lugar muito rico em natureza,
mesmo que seja uma zona rural do Tocantins, do Cerrado, não é só essa natureza ribeirinha, né? O projeto, uma das coisas que ele ensina para a gente que faz parte, né, que pode participar dele, é que tem muita diversidade na Amazônia. Então, os cenários onde a gente imagina esse quadro sendo pintado são os mais diversos. Tem até um pessoal em Rondônia que sempre manda as fotos, os meninos estão sempre lendo na porteira, no curral. Que lindo. Então, assim, já é uma região que você vê muito mais a presença do gado, da fazenda. E aí tem infinitas comunidades ribeirinhas, que as pessoas estão nas canoas, nos barcos. Com o livro na mão. Com o livro na mão e trocando, e num clima de fazer uma educação com alegria, uma educação onde a gente possa introduzir as crianças no mundo delas e no mundo externo com leveza, com tranquilidade, e onde a criança se sinta bem, se sinta parte, tenha voz, né? Possa opinar, possa falar, possa ser protagonista. E onde não só a criança, mas o professor, o educador e também a mãe, o jovem, o irmão mais velho, todo mundo se entenda parte dessa educação, né? Porque a luz ali do vagalume é para todo mundo, né? A luz do vagalume, a gente até fica perguntando para cada voluntário, o que você acha que é a luz do vagalume? Cada um tem uma teoria, né? Eu pergunto para as crianças, porque a gente deu o nome e não teve uma fórmula, um jeito certo, né? Foi uma ideia. Então, eu acho que a luz está em cada um, né? Todo mundo é um ser de luz, né? Todo mundo tem muita luz, independente do grau de instrução que tenha tido ou da profissão que exerça. Então, acho que é isso, a gente se encontrar na nossa própria luz, né? Bem que tem 1000 possibilidades de interpretação, é assim, agora, complete, cada um faz a sua. São crianças que vão na escola, né? São crianças que aí seria no tempo livre delas que elas podem usar e abusar dessa biblioteca formada pelo vagalume, é isso? No tempo livre ou até mesmo na escola. A gente forma professores como mediadores de leitura, como mediadores da Vagalume e forma também comunitários. Então, como esse processo do contato da criança com o livro se dá, varia muito. Então, tem comunidade que a biblioteca acaba ficando uma biblioteca escolar comunitária. Então, dentro da própria escola, os professores, às vezes as merendeiras, às vezes o pessoal da limpeza, cria espaços no recreio, nas aulas vagas, nos momentos, para que esse contato se dê livremente. E, além disso, tem o trabalho da comunidade. Então, em muitas comunidades, é a mãe, é o pai, é o jovem, é um voluntário da biblioteca. Às vezes, o próprio professor, na hora livre dele, como é muito engajado, vai lá e cria um outro espaço para a criança ter esse contato, ou no final de semana. E é muito interessante, assim, na Amazônia, de uma forma geral, em muitos casos as férias acabam sendo longas, porque tem um período de chuvas, então tem todo o intervalo de dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes só vai começar a aula em março, abril. Então, nesse período também é legal que os voluntários estão ali e abrem essa biblioteca. Tem gente que abre no final de semana, tem gente que... até outro dia estavam me dizendo... Lá em Carauari, uma educadora foi para lá, a Marília, ela falou, nossa, tinha uma biblioteca tão engraçada, o pessoal abria a biblioteca aos sábados, das 7 às 9 da manhã, tão cedo, mas é o horário que eles acham melhor, porque depois disso tem o futebol, e depois disso tem a missa, e tem outras atividades, então esse é o horário que eles encontraram e que tem essa rotina, das 7 às 9, e eles daí queriam ampliar para outros horários. Então, na verdade, a gente não interfere muito nisso, a gente só monitora, a gente incentiva, a gente pergunta, a gente reflete, mas o papel da equipe, da organização, né, da Vagalume mesmo, é fomentar, é fazer a mediação no sentido ampliado, né, desses intercâmbios, dessas trocas, e valorizar as experiências boas que surgem espontaneamente nessas comunidades. Tá certo, vamos chamar mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco deste Momento Amazônia, que hoje fala sobre a ONG Vagalume. Até já! A ONG Vagalume é o assunto de hoje deste Momento Amazônia e a presidente Silvia Guimarães está contando para a gente como é que funciona todo esse projeto que já tem 10 anos.
Como é que funcionam, na verdade, esse intercâmbio entre as próprias comunidades da Amazônia? Como é que vocês fazem para eles se encontrarem lá? Todo mundo vive na Amazônia, mas nem sempre um conhece a rotina do outro, né? Pois é, Viviane. Então, tem vários níveis de intercâmbio que a gente fomenta. Numa mesma comunidade, sei lá, vou dar o exemplo de em Tefé, por exemplo, eles organizam encontros de mediadores de leitura das várias bibliotecas, ou, enfim, tem vários municípios que têm essa iniciativa. Então, já começa um intercâmbio local, né? Ali no próprio município, na zona rural com zona rural, todo mundo fazendo um trabalho parecido, tem esses encontros. E aí tem encontros também no nível nacional. Então, tem nesse nível municipal e no nível nacional. Como esse que a gente está fazendo hoje aqui em Brasília, que tem 90 voluntários das mais diferentes comunidades e que estão aqui reunidos falando do mesmo trabalho, mas claro, cada um com uma característica diferente e trocando experiências, conversando, se vendo como lideranças, como educadores e tendo ideias e aprendendo. E hoje vão visitar o Congresso Nacional, vão visitar o Memorial JK. Então, assim, se desenvolvendo mesmo como pessoas e como lideranças que eles já são para atuar nas suas regiões e, enfim, desenvolver aí não só o projeto da Vagalume, mas todas as iniciativas que eles queiram e que eles desejem. Agora, em outubro, vai ter outro encontro. Aí tem o encontro, tem esse encontro no nível nacional dos voluntários e tem o encontro das crianças, que é muito especial para a gente. A gente tem um programa que chama Rede, para jovens de 11 a 14 anos, dessas bibliotecas, dessas comunidades onde a gente trabalha e de organizações educacionais em São Paulo. Então tem várias ONGs, escolas particulares, escolas, então assim, tem uma diversidade social, inclusive, né, socioeconômica e de regiões, porque São Paulo, você imagina, a Amazônia tem 20 milhões de habitantes, a grande São Paulo tem quase isso. Então é aquele aglomerado de gente e tal, e vivendo nas mais diferentes condições também, com muitas nuances de cultura, e eles trocam. Então eles trocam trabalhos, é super bonito. Ontem mesmo eu estava ouvindo o pessoal, a professora de Rondônia, contando como os meninos gostam lá na zona rural, na linha 203, enfim, de receber uma carta que uma criança lá de São Paulo parou para escrever para ele e vice-versa. Então são trabalhos, é um programa que dura um ano, todo ano a gente repete, e esse ano, felizmente, a gente conseguiu o patrocínio para fazer o acampamento das crianças. Então vai ser aqui no Distrito Federal, porque é o meio do caminho, né? E a gente vai trazer, ao todo serão 50 crianças, 25 de São Paulo e 25 da região amazônica. Dias mais felizes. Eu falo criança, delas, mas né? não pode chamar de criança, tem que chamar de jovens, porque eles têm de 11 a 14 anos. Pré-adolescentes. Então pré-adolescente. Não posso chamar de criança. Mas aí, assim, é incrível, porque a capacidade deles de se integrar, de discutir. E o tema que eles estão discutindo esse ano é um tema muito importante, que é o meio ambiente. Então, muito eles sério, falam por sobre sinal. o meio ambiente deles e as questões que eles têm. Vivem na periferia de São Paulo ou em outros bairros mais nobres de São Paulo, ou numa comunidade ribeirinha, ou numa comunidade de uma reserva extrativista, ou numa comunidade de assentamento rural. Então, é tanta diversidade e aí a gente propõe que eles, além de se divertir, se conhecer, discutam também esse assunto. Então é muito bacana, a gente espera poder divulgar também para vocês essa experiência aí em outubro. Agora, Silvia, para fazer tudo isso que vocês fazem, o custo deve ser muito grande, né? Como é que vocês fazem para manter esse trabalho todo? Precisa ainda de mais patrocínio? Precisa. Vou usar esse espaço para pedir. Porque, na verdade, até assim, é importante dizer que para tudo que o projeto realiza, o tanto de crianças, são mais de 22 mil crianças que estão nessas escolas rurais que a gente trabalha, o custo dele até que é baixo, porque é tanto trabalho voluntário, é tanto apoio das comunidades, que, gente... Né? Os livros são comprados ou doados? Então, aí os livros... Mas assim, é claro que tem uma parte do trabalho que a gente precisa muito de recursos. Os livros são comprados porque a gente faz questão de priorizar a qualidade do projeto, né? Então, a gente procura sempre, todo ano, comprar o que há de melhor no mercado. A gente está perto do maior centro produtor de livro ali do Parque Gráfico, que é São Paulo. Então, a gente tem como fazer essa ponte, enviar o que tem de lançamento, o que tem de... Né, o que está acontecendo no mercado editorial de mais novo,
novo, a gente está sempre querendo mandar para eles. E a qualidade em tudo que a gente faz, a gente procura fazer eventos de formação com qualidade, a gente tem uma equipe profissional que se dedica em tempo integral para o projeto, que está nessa sede em São Paulo, então a gente tem um custo alto para que essa equipe também possa, né, sempre que possível, viajar, acompanhar, monitorar. A gente manda materiais para as formações dos mediadores. Então, assim, apesar de ter muito apoio local, todo o trabalho voluntário, que é impossível mensurar o valor disso, e apoios de parceiros locais, como algumas prefeituras, algumas secretarias de educação, locais que nos ajudam na realização das capacitações e tal, ainda assim existe um custo alto para realizar o projeto, e a gente precisa sempre de apoio, né, de apoio de empresas, de pessoas, de iniciativas que compartilhem com esses nossos valores, né, de educar, de formar as crianças e as comunidades da Amazônia para que elas possam se desenvolver da forma que elas mesmas desejam. E então a gente procura esses parceiros para que o projeto continue existindo aí, quem sabe, por mais algum tempo. Como é que esses parceiros, então, podem procurar vocês, essas possíveis empresas por que favor, com certeza vão aparecer? que vão assistir esse programa e vão nos procurar. A gente tem um site, um portal, né, que é o www.vagalume.org.br. E a gente tem o nosso telefone na sede em São Paulo, que é 011 3032 6032. Então é só nos ligar, procurar por mim, pela Vivian, pela Ana, pela equipe, qualquer pessoa da equipe. E a gente tem uma forma profissional de trazer esses parceiros e dar visibilidade, enfim, ver como que a gente pode realmente fazer uma parceria, uma relação que seja interessante para todos e que viabilize a continuidade do projeto. Agora, por mais que vocês tenham voluntários, que pelo jeito são muitos, também quem quiser participar pode procurar vocês? Claro, a gente tem os voluntários nos municípios, né? Se tiver alguém aí, né, desses municípios que a gente trabalha assistindo, dos 23 municípios, dá uma olhada depois no site para você ver a lista. Pode se tornar um voluntário local ou um voluntário aí nas grandes capitais, em Manaus, em Belém, enfim, quem estiver assistindo a gente aí nos estados da Amazônia Legal, também pode se tornar um voluntário e ajudar a gente a mexer nessa rede aí, né? Fazer essa rede continuar existindo. Silvia, foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo teu trabalho, pela sua iniciativa e muito obrigada pela presença aqui em Brasília, nessa correria de trabalho que vocês estão aqui, né? Obrigada, Viviane. Queria agradecer a oportunidade, dizer que pra gente é sempre um prazer estar na Rede Amazônica, que a gente é fã do Amazonsat. E é isso aí, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Entre no site do Vagalume e entre também no nosso, www.amazonsat.com.br/Momento Amazônia. Muito obrigada pela presença, até a próxima e uma ótima noite. Esses jovens estão reunidos para aprender como colocar em prática ações para a melhoria da educação no interior dos estados amazônicos. É um trabalho que vem fortalecer a educação e a cultura da nossa região, né, como um todo. Né? Tanto ajuda na disciplina das crianças na escola, como também valoriza a cultura local das pessoas da região onde a gente mora. Criar oportunidades para intercâmbios culturais entre comunidades indígenas, quilombolas, caboclas e também de outras regiões do Brasil. Essa é a principal missão do projeto Vagalume, que já interliga 23 municípios da Amazônia Legal. A gente atua com lideranças, com pessoas das zonas rurais, para que essas pessoas possam desenvolver um programa educativo, seja montando uma biblioteca na sua comunidade, valorizando as histórias da sua comunidade, promovendo intercâmbio, articulando, organizando eventos culturais. Enfim, o nosso principal objetivo é formar pessoas para que essas pessoas possam desenvolver ações educativas relevantes nos lugares mais diferentes de toda a Amazônia Legal brasileira. O resultado do trabalho empolga os voluntários que já veem melhorias na vida das pessoas. Depois que entrou o projeto Vagalume lá, as crianças gostam de ler. E eu trabalho com várias comunidades, dentro da escola, né? Mas os alunos vêm de várias comunidades.